18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Mais um atrito internacional. Esse cara não para, enche o saco de todo mundo. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje que pode rever o apoio ao Reino Unido, aliado de sempre, sobre as Ilhas Malvinas, reivindicadas pela Argentina. A medida seria uma punição à falta de apoio na guerra contra o Irã. Os Estados Unidos também ameaçam retirar a Espanha da OTAN, aliança militar entre Estados Unidos e Europa. O presidente Lula passou hoje por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirar uma lesão no couro cabeludo. De acordo com o médico Ricardo Calil, Lula tinha um câncer basocelular, que é um tipo menos grave e mais comum de câncer de pele, segundo o médico. O presidente já recebeu alta e deve ficar de repouso hoje. A assessoria afirma que a agenda presidencial não será alterada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, decidiu manter o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, como governador interino do Rio de Janeiro até o fim do julgamento sobre a eleição do mandato tampão. A decisão foi tomada depois da consulta do PSD, que é o partido do ex-prefeito Eduardo Paes, que buscava impedir que o deputado Douglas Ruas assumisse o Palácio Guanabara. Agora, a participação dos repórteres Júlia Cabreiro. Policial penal procurado pela Interpol é preso nos Estados Unidos, acusado de atuar como facilitador do tráfico de drogas. Gabriel Ferreira. Após denúncias, Google remove bocas de fumo de mapa digital da cidade do Rio. Gustavo Santiago. Criança de 12 anos é atacada por pitbull em Rio das Ostras, no interior do Rio. Como está a disputa eleitoral do nosso estado? João Pedro Barrocas, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Pois é, o meu destaque é exatamente sobre isso. Saiu hoje o resultado da Paraná Pesquisas para o governo do Rio. Daqui a pouco, todos os detalhes. Você que gosta de comer, hoje é dia do churrasco. Lembrando que ontem o prato mais consumido... Também quero. Ontem o prato mais consumido foi feijoada de São Jorge, não foi? Lembra disso? Pois é, você, ouvinte, prefere churrasco ou feijoada? O que você prefere? Não adianta os dois, não. É um ou outro, não é? E justificar. 980 18 8880, nosso número. WhatsApp da Tupi, 980 18 8880. E você, Barrocas, você prefere hambúrguer ou você prefere almoço normal? Não, é churrasco ou feijoada, cara. Não. É feijoada na sexta-feira, é feijoada. Sexta-feira é feijoada. Neurolinguística, viu? Ele se preparou todo para responder ou churrasco ou feijoada, porque ele sabia o que eu ia perguntar. Aí eu perguntei hambúrguer ou prato brasileiro normal. Ele se atrapalhou todo. Não. É falei que não combinei. Na sexta-feira. Tá bom, tá bonito. Renata Vitor, previsão do tempo. Boa noite. Boa noite, Sidney Barrocas, família Tupi. Hoje à noite, algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. No final de semana, a previsão para todo o Grande Rio, incluindo o município, será de sol e calor. No sábado, a temperatura máxima será de 34 graus e no domingo, o calor aumenta, hein? Pode chegar a 36 graus. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Maria do Padre Marcelo Rossi, que começa às 6 horas. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96,5 FM, pelo site tupi.fm ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Você que é patrão, já está em casa, você que é guerreiro ainda no trabalho, você que está nem uma coisa nem outra, mas na rua, no transporte público, no carro, está se encaminhando para o seu destino, que seu trajeto seja mais seguro e com muito mais informação. Aí não tem jeito, é ouvir o Jornal da Tupi. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Você é muito simpático. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz 17,95, feijão Nutricaldo 4,29. Açúcar refinado Guarani Caravelas 3,37. Café Melita 27,90. Condensado Moça 5,99. Contra filé 49,98. Pernil Carré 13,98. Filé de peito Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Luísa Churrasco Perdigão Seara 16,98. Calabresa Seara Ossadia 18,98. Coxinha da Asa 11,98. Antártica Latão 550ml 4,39. Papel Neve com 12 rolos 13,98. Detergente P 2,29 no app. Visite a nova loja Campo Grande dia 28, inauguração loja da Rocinha. Economia é aqui. Com moderação. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Linguiça calabresa Seara, quilo 18,99. Frango a passarinho Rivelli, 1 quilo, 8,99. Contra filé peça, quilo 47,99. Azeite português Herdade dos Cortéis, 500 ml, 24,89. Papel higiênico Neve, folha dupla com 12 rolos de 20 metros, 15,98. Mega Box, muito por muito pouco. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 12 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E só na Mega Leilões, super leilão do Banco Santander, mais de 750 imóveis, até 75% de desconto e pagamento em 35 anos. megaleilões.com.br. Como é que está o trânsito na Zona Sul? Só para começar os trabalhos, hein, Viviane Costa? Boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Com informações da Zona Sul da cidade, a chegada à Lagoa com problemas ali na passagem pela autoestrada Lagoa Barra. Tem trânsito bem lento a partir do Fashion Mall até a chegada ao túnel Zuzu Ângel e um pouco mais intenso somente no trecho da Mário Ribeiro. A Niemeyer ainda servindo de alternativa. Agora as vias da Lagoa Sidney bem prejudicadas no sentido Rebouças. Estou verificando congestionamento tanto pela Borges de Medeiros como pela Epitácio Pessoa a partir do corte do Cantagalo. Rua Jardim Botânico também prejudicada, da Pacheco Leão até a chegada ao Parque Lage. A dica para o nosso ouvinte é seguir pela Lineu de Paula Machado. Já você que está pela Voluntários da Pátria, perde tempo a partir da São João Batista até a chegada à Praça Nelson Mandela, mas eu tenho uma dica. Siga pela Pinheiro Guimarães, acesse a General Polidoro, assim conseguirá chegar com mais tranquilidade. Oportunidade de verdade. Leilões judiciais com imóveis a preços reduzidos. Acesse a megaleilões.com.br e dê o seu lance. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi.
informação. A tecnologia nos reaproxima e isso faz com que a gente tenha aquela sensação, e é mais do que uma sensação, é uma constatação, que o mundo está ficando pequeno. Então alguém pratica um crime no lugar e acha que pode escapar e renovar a sua vida em outro. Não é bem assim. Ouça só o que aconteceu com esse policial penal que resolveu se esconder nos Estados Unidos. E brasileiro ele. E a Júlia Cabreiro vai contar a história agora. Júlia, boa noite. Muito boa noite para você, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal da Tupi. Foi preso hoje em Orlando, nos Estados Unidos, Sidney, o policial penal Luciano de Lima Fagundes Pinheiro, conhecido como Bonitão, por agentes da DIA, Polícia Antidrogas Americana. Ele estava foragido, tinha o nome na lista da Interpol desde março, Sidney, suspeito de ser um facilitador político e também ter atrasado a extradição de um traficante internacional de drogas com ligação com o Comando Vermelho, identificado como Gerald Palm. Ele é conhecido como holandês. Segundo as investigações, o policial receberia R$150 mil na época em troca desse serviço. Luciano passará por uma audiência de custódia na Justiça dos Estados Unidos, que decidirá sobre a deportação para o Brasil. Sidney. Obrigado, Júlia. Ô, Barrocas, hoje, como é a inteligência humana, né, não tem limites, hoje os criminosos optaram por várias outras maneiras de chegar a seu objetivo. Uma arma, por exemplo, que ela entrava e era pesada, né? Vinda, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da Ucrânia mesmo, porque lá eles produziam armas no passado e exportavam, ela chegava por várias maneiras, normalmente por via naval, né? Por via marítima, né? E quando a polícia dava sorte, ou tinha informação, conseguia interceptar. Hoje ela chega desmontada. Ela é montada e criada em 3D, por exemplo. Pois é isso que eu queria lembrar. Tem muitas peças que estão sendo feitas em impressoras 3D. É impressionante, não precisa nem importar de fora, não. Isso nas armas. Esse senhor aqui, ele faz parte de um grande conglomerado. O Bonitão. É o tal do Bonitão, né? Do crime organizado. E hoje se descobriu que normalmente as drogas, por exemplo, elas entram em containers e quem contratou a empresa nem sabe. É uma empresa que faz tudo corretamente, com todo documentado, numa boa. Eles botam drogas lá dentro, por exemplo. Eles colocam drogas também no fundo de grandes embarcações que também desconhecem isso, porque mergulhadores profissionais são contratados, fazem esse tipo de colocação. Eu vou chutar aqui, porque não é isso, mas é como se fosse um imã, né? Coloca debaixo do casco e o navio chega e vai embora, né? E vai, por exemplo, para a Europa. E lá, um outro bando também de mergulhadores retiram. Ou seja, existem hoje várias maneiras de você levar tanto as drogas como as armas para esses lugares. E esse senhor aqui, ele fazia facilitação. Certamente vista grossa, certamente arrebanhava gente pro grupo, certamente ele fazia um meio campo ali, que é importante ter gente lá dentro para fazer isso, né? E hoje tem também a inteligência artificial para cometer crimes, né? Agora, pouco à tarde, a gente estava vendo isso, né? Um policial lá do Rio Grande do Sul que forjou a voz da ex-mulher para atrair os ex-sogros e matá-los numa emboscada. E os pais dela inteligência artificial para cometer crime. É verdade, os pais dela acreditaram que aquela voz fosse dela, realmente que é igualzinha, né? Embora vários testes garantiram, era inteligência artificial, ele fez isso. E quando os pais viram o desaparecimento da filha, que era a ex-mulher dele, que ele, na verdade, foi o responsável por esse crime, foram até a casa deles. Olha, você é policial militar, pode nos ajudar, nossa filha desapareceu, ela mandou uma mensagem, estamos preocupados. Ele falou, não, estou fazendo comida aqui, mas eu já vou ajudar. Ele deve ter desconfiado de alguma coisa como, os pais dela estão desconfiados que eu é que fiz isso. E o que eu vou fazer? Matou os pais dela. Então, quer dizer, ele fez um crime bárbaro e com engenharia, né? Sofisticação, engendrou um crime, né? Premeditou o crime. Um policial militar. E há bem pouco tempo, outro policial, né? Que matou uma mulher, também policial militar, e queria demonstrar ali que tinha suicidado, né? E tudo mais. E a Polícia de São Paulo, dessa vez, não caiu nessa, e nem a do Rio Grande do Sul. 18h19. Vamos ouvir agora o Gabriel Ferreira, que é um outro assunto importante também aqui. Você não vai nem acreditar, mas ele vai contar para você. Gabriel, boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende, aos amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. A atuação do crime organizado no Rio ganhou uma vitrine inusitada no ambiente digital, Sidney.
Trata-se do ponto de vendas de drogas nas zonas norte e oeste da cidade, que passaram a ser cadastrados e avaliados por usuários dentro do Google Maps, que é a principal plataforma de geolocalização da Google. Os locais aparecem registrados como estabelecimentos comerciais sob categorias falsas, como lojas, farmácias e até complexo habitacional com endereço, classificação e espaço para avaliações públicas, algumas elogiando a facilidade de compra e o atendimento. Um dos casos mais emblemáticos foi identificado no bairro do Jacaré, Zona Norte, onde a chamada Boca da Praça estava cadastrada a cerca de 400 metros da cidade da polícia. Além disso, Sidney, outro ponto funcionava próximo à estação de trem de Senador Camará, na Zona Oeste. Após a repercussão do caso, a Google removeu ao menos 2 dessas marcações. Em nota, a empresa informou que os conteúdos violam suas políticas e destacou que já iniciou a exclusão dos registros. A companhia também incentivou usuários a denunciar informações impróprias para manter a plataforma confiável. Lembrando, Sidney, que o sistema permite que qualquer pessoa sugira a criação ou edição desses locais, o que pode abrir brechas para inserções indevidas. A reportagem da Super Rádio Tupi procurou a Polícia Civil para comentar sobre o caso, mas até o momento não tivemos resposta. É com você, Sidney. Barrocas captou 100%, quer dizer, tinha lá um local do crime e as pessoas ainda avaliavam. Muito bom esse lugar, o produto é excelente, olha, que serviço, hein? Que atendimento, vale a pena, vai lá. Entrega direitinho, e era barato. Ponto de drogas. Pois é, seria importante que o Google realmente tivesse as marcações ali, aqui tem boca de fumo, como alerta, né? Pra pessoa passar bem longe, né? Aí prestou um serviço, né? Pois é, mas para fazer propaganda aí não dá, né? E se bobear, quem vende ou quem vendia até deve ter dito, olha, nós, inclusive é muito fácil chegar aqui, você entra no Google Maps aí, vai chegar rapidinho, é fácil acesso e depois ainda mas não deixa de avaliar, hein? Depois dá 5 estrelas aí. Dá 5 estrelas pra gente, não esquece não. 18h21. É verdade? É fake news? Quer saber? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O elogiado musical Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, faz nova temporada no Teatro Claro Mais, em Copacabana. A trajetória profissional de Assis Chateaubriand e o impacto dos Diários Associados na história da imprensa brasileira ganharam vida em um espetáculo com direção de Tadeu Aguiar e elenco encabeçado por Stepan Essessian. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, de 9 a 26 de abril no Teatro Claro Mais, Copacabana. Quintas e sextas, 8 da noite. Sábado, às 4:30 da tarde e 8:30 da noite. No domingo, às 3:30 da tarde. Venda de ingressos na bilheteria do teatro ou na plataforma Uhul. Apoio Super Rádio Tupi. Ei, você sabia que os vereadores da Câmara Municipal do Rio fazem projetos e leis para melhorar a cidade? A lei que permite o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal é uma delas. A Câmara do Rio criou a lei que permite que a Guarda Municipal use arma de fogo. Isso quer dizer mais segurança nas ruas e um reforço no patrulhamento preventivo e comunitário, bem perto da população. É a Câmara trabalhando por um Rio mais seguro para todo mundo. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz 17,95. Feijão Nutrical 4,29. Açúcar refinado Guarani Caravelas 3,37. Café Melita 27,90. Condensado Moça 5,99. Contra filé 49,98. Pernil Carré 13,98. Filé de peito Riviere 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Luísa Churrasco Perdigão Seara 16,98. Calabresa Seara Ossadia 18,98. Coxinha da Asa 11,98. Antártica Latão 550ml 4,39. Papel neve com 12 rolos 13,98. Detergente P 2,29 no app. Visite a nova loja Campo Grande dia 28 inauguração loja da Rocinha. Economia é aqui. Com moderação. Jornal da Tupi com Sidney Rezende. O passeio público da Lapa recebe neste domingo o show gratuito de Amanda Amado. A apresentação começa ao meio-dia e integra o projeto Samba do Passeio. O evento ao ar livre reúne público em um dos espaços históricos mais tradicionais da cidade. Super Rádio Tupi.
No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Pelo terceiro mês consecutivo, em março, os saques superaram os depósitos da caderneta de poupança. Em março, os saques foram maiores que os depósitos em 11 bilhões 118 milhões de reais, após resultado negativo de 23 bilhões e meio de reais em janeiro e de 6 bilhões e 600 milhões em fevereiro. É o efeito do alto endividamento que leva as famílias a recorrerem às reservas financeiras para saldarem ou amortizarem as dívidas. No ano passado, o saldo da poupança também foi negativo, fechando 2025 com 85 bilhões e meio de reais a menos. O melhor mês do ano passado foi dezembro, quando houve 9 bilhões a mais de depósitos do que saques, mas isso devido ao pagamento do 13º salário. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Show de prêmios Amoedo, o ganhador pode ser você. Participe do nosso sorteio. Porcelanato Dallas Grey ou Nude, 70 por 70 Delta, à vista por apenas R$ 37,90 metro quadrado. Chuveiro de parede Flex cromado Deca, à vista por apenas R$ 179,90. Massa corrida PVA balde 25 quilos branca Souvenir, à vista por apenas R$ 89,90. Show de prêmios é na Amoedo. Confira regulamento nas lojas. Aproveite. Amoedo, da construção à decoração. Meu amigo, minha amiga, quem mora na Maré sabe a falta que o saneamento faz. Mas isso vai virar passado já já. Você deve estar vendo as equipes da Águas do Rio nas ruas, fazendo obras e visitando as casas. Esse é só o começo da transformação que está acontecendo na sua comunidade. É muito trabalho para levar saneamento básico, mais qualidade de vida e saúde para a região. Todo mundo vai ter sua água tratada e regularizada. E tem a tarifa especial, sua conta de água por R$ 5,00 todo mês. E vale também como comprovante de residência. Aí sim, hein? Saiba tudo o que a Águas do Rio está fazendo na sua região. Pelo 0800 195 0195. Vem com a gente transformar a Maré para melhor. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Jornal da Tupi. Informação. O Matheus Mesquita vai explicar como é que vai ser estacionar um carro daqui para frente. E Barrocas e eu comentamos logo ao término dessa fala do Matheus. Matheus, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sidney. A Prefeitura do Rio decidiu virar a chave no modelo de estacionamento rotativo no município. A partir de agosto, entra em operação o Rio Rotativo Digital, sistema que elimina de vez os talões de papel e aposta em uma gestão totalmente feita por aplicativo. A mudança foi anunciada nesta sexta-feira e vem acompanhada de um discurso contra irregularidades e práticas ilegais que se espalharam pelo modelo atual. Hoje, segundo o município, a cidade tem cerca de 37 mil vagas cadastradas. O novo modelo será operado pelo aplicativo Jaé. Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista acessa a opção de rotativo com localização identificada automaticamente por GPS. Em seguida, informa a placa do veículo e define o tempo de permanência. O pagamento poderá ser feito diretamente pelo aplicativo, via créditos, Pix ou cartão de crédito. A tarifa, segundo a Prefeitura, será mantida em R$ 2,00 por 2 horas, com possibilidade de renovação até o limite de 6 horas. Eu volto com você, Sidney. Olha, lado bom e lado ruim. Vou dar exemplo aqui próximo e mais distante. Mais distante, Gramado. Lá funciona bem. Você pega Teresópolis e Cabo Frio. Também. Está dizendo o João Tavares, nosso sonoplasta, que conhece de perto. Diz que fica um carro da fiscalização, vai passando, vai controlando por GPS. Ele faz também uma leitura, às vezes avulsa, mas que dá para ter por amostragem como é que as
coisas estão, e por lá os flanelinhas não perturbam. Porém, a cultura do Rio de Janeiro, que é a cidade maior, é aquela história, né? Custa R$2 e vai continuar custando R$2, tá? Mas custa R$2, mas o cara faz tudo para você deixar 5, deixar 10, deixar 15, deixar 20, e às vezes ele recebe a grana adiantada e quando você volta não tá mais lá, né, Barrocas? Pois é, o sistema teoricamente para mim é muito bom, né? Já funciona bem. Foi o que eu falei no SBT, exatamente isso. Funciona bem em Cabo Frio, funciona bem em Teresópolis e outras cidades. Agora resta saber se vai resistir a essas quadrilhas que dominam as ruas, né? Porque você coloca aí seus R$2 no sistema, beleza, agora tem que me dar mais 5, mais 10, e aí? É verdade, atenderia, entre aspas, os dois Brasis, o oficial, né, que faz tempo do Jaé ali, e o outro Brasil paralelo, que é esse do cara que na marra ele coloca, e você fica com medo de arranhar o carro, furar o pneu, você tá com a sua família, tá acompanhado, você tem medo de uma reação, não sabe com quem está lidando, às vezes vem 3 ou 4 juntos, às vezes você nota que o uniforme não é oficial, é meio perigoso. No entanto, se a Guarda Municipal, a 7 Rio e os fiscais, pelo menos na arrancada, né, eles mostrarem como é e ficarem em cima, pode ser que desestimule, mas eu como você, temo também que a prática seja diferente da teoria. 18h30. Barrocas, eu queria muito saber o que você destacou aí, sua pesquisa. Qual a pesquisa que você está levantando? É o último levantamento da Paraná Pesquisa. Foi divulgado hoje e mostra um cenário confortável para o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD. A pesquisa aponta que Paes venceria ainda no primeiro turno, com 53% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado estadual Douglas Ruas, do PL, recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ruas tem 13,2%. Depois, com menos de 5%, aparecem o ex-governador Wilson Witzel, né, do DC, André Marinho, do Novo, Rafa Luz, do Missão, William Siri, do PSOL e André Português, do Republicanos. Agora, o que chama a atenção, Cid, é o número de indecisos, 8,5%, e o número de pessoas que vão votar nulo ou branco, 15,2%. Mas sempre meio alto mesmo, né? É alto, né? Eu acho muito alto. Se todo mundo for para um lado, pode... Mas normalmente é alto, você está certo. Se um percentual, 5%, que seja, decidisse não anular o voto ou não votar em ninguém... Ou votar em A ou B, pode mudar. Pode mudar a eleição, não tenha dúvida. E no eventual segundo turno, o Eduardo Paes venceria com 58,8% contra 20,7% de Douglas Ruas. Lembrando, Sidney, que pesquisa é uma fotografia do momento, né? Tudo pode mudar. Por isso é tão importante também a eleição e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da sucessão, né? Do mandato tampão. Para o governo do Estado. Se tiver tempo, a gente pode também dar uma palhinha sobre o Senado, Sidney. Benedita da Silva, do PT, e Cláudio Castro, do PL, estão empatados tecnicamente. Benedita tem 30,4% e Castro 29,9%. Lembrando que o ex-governador foi declarado inelegível pelo TSE, mas ainda cabe recurso. Em terceiro lugar, um triplo empate. O ex-prefeito Marcelo Crivella com 21,5%, o deputado federal Pedro Paulo com 19,4% e o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela, com 17,1%. Lembrando também que a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Você já ouviu, Barrocas, aquele ditado, o mundo dá volta? Já ouviu alguma vez? Com certeza. Agora, você não veja como é engraçado isso, né? O Wilson Witzel é candidato, ou será que daqui a pouco ele vai estar elegível já, né? Ele era o governador, o Cláudio Castro era vice do Witzel. E aí o Witzel pode agora ser candidato a governador e por enquanto está inelegível o Cláudio Castro. Trocaram de cadeira, né? Um levantou, o outro veio rapidinho e sentou lá. Claro que o caso do Cláudio Castro pode ser que ele até concorra com o liminar e tudo mais. Repete então, governador, vou explicar por quê. Teve uma pesquisa também, primeiro turno. Teve primeiro pesquisa turno, também. Eduardo Paes. Só um segundinho. Tem um Instituto Prefab Future, que chegou à seguinte marca. O ex-prefeito Eduardo Paes com 40,8% de intenções de voto e Douglas Ruas com 9,2%. O Wilson Witzel com 3,4% e o Wilson Siri do PSOL com 2,5%. E Rafa Luz do MBL com 1,7%. Então, recapitulando, pelo Prefab, no momento, Paes com 40,8%, Douglas Ruas com 9,2%. E como é que foi mesmo que você falou do Paraná?
Na pesquisa, Eduardo Paes aparece com 53% das intenções de voto e Douglas Ruas 13,2%. E o restante tudo menos de 5%. Então, mais ou menos. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Embora, claro, uma pesquisa dá para Eduardo Paes 40,8% e outra pesquisa dá 50 alguma coisa, né? Então, mas de qualquer forma, a diferença entre eles, né? Só que a campanha ainda não começou. Horário eleitoral, né? Tudo isso vai pesar bastante. O povo tá meio desligado, é normal. Também não acho que o povo esteja ligado na Copa, não, mas acho que o povo vai se ligar mais na Copa quando chegar, estamos próximos disso, do que a eleição. A eleição vai ser em outubro, né? E ainda tem a decisão do STF sobre o mandato tampão. Verdade, você tem toda a razão. 18h34. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Olá, Álamo. Pode até parecer estranho, mas da Álamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939. 4000-939. Álamo Benefícios. Leva ofertas Açaí. Aqui seu dinheiro vale mais. Contra filé bovino resfriado, porcionado ou inteiro, Friboi quilo, R$ 47,90. Filé de peito de frango congelado Seara, pacote QF Zip 1 kg, R$ 16,99. Alcatra comuninha, inteira ou porcionada, resfriada Friboi, preço por quilo na peça, R$ 39,90. Creme de leite Piracanjuba, Tetra Pak 200 gramas, R$ 2,29. Leva o açaí com você. Leva. Ofertas válidas nos dias 23 e 24 de abril de 2026 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Sabia que você pode realizar o seu evento nos espaços do Flamengo da Gávea? Rooftop, Salão Nobre e Remo. São 3 espaços diferentes com 3 experiências diferentes. E tudo isso com segurança, estacionamento e uma localização privilegiada. Para maiores informações e reservas, entre em contato com 21 96736 8765. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é o dia do churrasco. Lembra-se que ontem o prato mais consumido foi a feijoada de São Jorge? Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você prefere churrasco ou feijoada? 980-18-8880 é o nosso número, WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980-18-8880. Sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra da Tijuca, Centro, Tijuca e Campinas. Pesquisa da agência de inteligência Ponto Map e a plataforma V-Tracker indicou o rádio como o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros. O rádio possui 81% da confiança da população, superando a TV paga e aberta, a mídia impressa, podcasts e mídias online.
A pesquisa indica que a confiança no rádio é construída em uma relação direta com o público através da informação, prestação de serviços e entretenimento, sendo democrático, permitindo acesso em todas as realidades sociais e em diferentes regiões. Em várias plataformas, através de um aparelho simples ou sofisticado, o rádio fala, aproxima, ouve, conecta. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história de tradição e confiança. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Linguiça calabresa Seara, quilo 18,99. Frango a passarinho Rivelli, 1 quilo 8,99. Contra filé peça, quilo 47,99. Azeite português Herdade dos Cortéis, 500 ml, 24,89. Papel higiênico Neve, folha dupla com 12 rolos de 20 metros, 15,98. Mega Box, muito por muito pouco. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... Osby, há 60 anos cuidando da visão da população do Rio de Janeiro. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h40. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar e vamos falar aqui do Botafogo, mas é tão enrolado, é só do Botafogo, dinheiro, isso, aquilo, outro, tal. Falar do jogo, acho que o torcedor botafoguense acompanha esse tititi aí, mas ele está mais preocupado, ele está também preocupado com a performance do time nas 4 linhas. O Botafogo enfrenta quem nesse fim de semana, Thiago? O Thiago Veras, boa noite. Boa noite, Sidney, é isso aí, né? É um assunto complexo, a gente vem explicando, mas requer muito tempo, apuração, toda hora muda, eu tava falando na redação. Toda hora muda alguma coisa, mas muda assim num espaço de tempo muito rápido. Não é uma informação que fica muito tempo e depois ela é modificada, não. A todo momento, toda hora tem uma informação diferente, a gente está tentando sempre aqui atualizar. Mas o time, fora essa crise, esse imbróglio SAF, ele tá bem. Já são 7 jogos de invencibilidade, o Botafogo viajou à tarde, vai jogar em Brasília amanhã com o Internacional, é o mandante, tem um show do The Weeknd no estádio Newton Santos, é um canadense, e por isso esse jogo vai ser realizado lá, num reduto de botafoguenses. O Centro-Oeste, principalmente Brasília, Goiânia também, mas Brasília principalmente é tida como uma terra de botafoguenses. A torcida ali geralmente comparece em bom número e a expectativa é essa no Mané Garrincha. O ministro Flávio Dino é botafoguense, andou botando a camisa do Botafogo, ele deve ir nesse jogo aí também, tem muita autoridade lá, né? Com certeza, quando tem jogo assim do Botafogo tem muito político, né? Tem muita autoridade, tem muita gente que tem oportunidade de acompanhar de perto, o que não é com frequência, né, nos jogos no Rio de Janeiro. Para esse jogo tem uma dúvida em relação a jogar ou não. Tendência até que sim, por ser relacionado, mas hoje há uma negociação avançada com o Palmeiras pelo Alexander Barbosa, o zagueiro. O Palmeiras iria pagar cerca de 20 milhões de reais. A situação ele tem contrato até o fim do ano. Até da metade para frente, na verdade, da temporada, ele está livre para assinar um pré-contrato. Então, ou ele renova, o que não é o quadro, ou então o Botafogo teria que arrumar um valor, uma venda, porque depois ele sai de graça. Ah, mas ele não pode ficar até o fim do ano jogando e o Botafogo aproveita? Pode. Mas se o atleta quer sair, já tem esse caminho... Mas o Palmeiras é um time muito arrumado, ele iria para reserva, né? Não sei. Tem vaga no time? Tem vaga. Pode ser até que vá para ser titular. Mas se você tem um atleta insatisfeito, já um caminho de saída, não adianta mantê-lo aqui. Então o Botafogo teria que arrumar uma negociação, como está arrumando, um dinheiro que nesse momento é importante, em troca de uma liberação imediata. Aí tem a questão da idolatria, porque ele já falou que queria encerrar a carreira aqui. E o Botafogo chegou a oferecer um salário compatível à pretensão do atleta. Só que esse não é o problema, geralmente é a parte financeira. O
problema é sequência de carreira. Staff publicamente citou 2 nomes do atual departamento de futebol que eles queriam a permanência. Como a SAF hoje é muito incerta, como é que vai ser a gestão, quem vai estar à frente, o Botafogo se reergue, enfim, como há uma indecisão, é um jogador que quer estar num cenário de estabilidade. Diante disso, vem o Palmeiras, apresenta um bom contrato, Staff, o jogador em breve deve estar se despedindo e transferindo para o Palmeiras. Pois é, você falou do Palmeiras, mas o Cruzeiro tá de olho também, não tá? O Cruzeiro também esteve, mas o Palmeiras veio e fez uma proposta e praticamente é certa a situação dele sair. Ô Thiago, antes de encerrar, quando você fala assim, o Botafogo é o mandante, sim, mas o jogo não é no Rio, né? Não pode ser no Rio por uma razão de ocupação lá do estádio Newton Santos, mas vai ser em Brasília. Pelo fato do Botafogo ser mandante, ser em Brasília, ele ganha mais dinheiro que o Internacional? Não, o mandante faz um acordo, obviamente, tem alguém que está comprando o jogo, há uma verba destinada ao Botafogo. Tem um banco de compensação, vamos dizer assim? Quem está comprando o jogo faz a operação da partida. Vai ganhar por ingresso, enfim, vai fazer... Está dizendo o Sérgio aqui, o promotor do evento, Exatamente, né? Vai fazer toda a organização do jogo. O Botafogo ganha um valor, né, um percentual, que é já determinado. E o Internacional tem que dar o aval também. Agora, é engraçado, recebe um valor também nisso daí. O time tá 7 jogos fazendo bonito, tá indo bem e fora do campo é que tá tendo um problema, né? É duro isso, né? Porque ainda bem que o time tá ganhando dinheiro, tá levando dinheiro pro clube, mas não é o suficiente. Ainda é pouco do tamanho do rombo, né? O rombo é muito grande. A dívida que foi falada pela SAF e a Justiça, 2,5 bilhões. A curto prazo tem que pagar até o fim do ano 1,6, tá? 1 bilhão 600 milhões de reais. Então, assim, é uma dívida muito grande, né? Quem assumir, e deve ter um novo investidor, assume esse valor e aí tem que fazer um projeto, né, de austeridade, um projeto sério. Quanto é a dívida? Quanto é a dívida? 2 bilhões e meio. Olha, a dívida é 2,5. Royalties estão querendo cortar do Rio é 8 bi. Não é tão distante assim não, você viu o tamanho desse negócio, né? O royalties do petróleo é 8 bi do Rio de Janeiro, né? Que tô querendo cortar agora no dia 8 de maio, estamos falando de quase 3 bi aqui do Botafogo, é muito dinheiro, é muito dinheiro, tá certo, maravilha, obrigado Thiago Veras, fez bem falar sobre o jogo de amanhã. E agora as informações do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney, é tanta grana, tanto dinheiro que eu, sinceramente, vou pedir um vale. Tem que pedir, o Fluminense tá saneado, não tá? Em que sentido? Sem dinheiro, com dinheiro. Cara, sem hoje dívidas. A folha de pagamento do Fluminense é bem administrada, o clube acho que está estabilizado e está guardando somente a SAF, né? Porque o assunto SAF no Fluminense não morreu. Porque no Campeonato Mundial o Botafogo fez bonito também. O Fluminense arrecadou um bom dinheiro. Arrecadou um bom dinheiro. E tem uma segunda parte que ainda não foi recebida pelo Fluminense, distribuída pela FIFA por causa daqueles encargos norte-americanos, impostos, melhor ficar por lá e tal. Não, o dinheiro está rendendo e o Fluminense vai recebê-lo assim que chegar, principalmente no início do mês de junho. Tá certo. E sobre o time, o jogo é contra a Chapecoense, domingo, 8h30 da noite no Maracanã. O Fluminense ontem jogou muito mal uma partida contra o Operário de Ponta Grossa pelo campeonato da Copa do Brasil. Foi horroroso, foi péssimo e trouxe uma baixa. Martinelli se machucou. Tem gente que disse que foi o pior jogo aí, sei lá, foi um dos piores jogos. Foi o pior campo também, né? O campo o gramado da CBF, infelizmente, é muito dinheiro. Você estava conversando agora com o Tiaguinho aí, só falando de grana, de cifras, de euros, e os gramados não são padronizados. Esse gramado do Mané Garrincha que o Botafogo vai jogar não é grande coisa também, não. Passa ano, entra ano, aquele gramado só dá uma garibada. Isso, né? Acho que gramado é fundamental, é essencial todos serem padronizados na mesma dimensão, na mesma qualidade, né? Hã? Na mesma qualidade, Na né? mesma qualidade. Agora o Martinelli tá contundido, quem é que joga no lugar dele? Deve jogar o Bernal, mas nós estamos curiosos para saber qual é o tipo do grau desta lesão. Fluminense perdeu uma logística inteira. Olha só a loucura que é o Brasil. Jogou ontem, perfeito? Teve que voltar pro hotel, voltou pro hotel, dormiu lá em Ponta Grossa e de Ponta Grossa para Curitiba, os jogadores tiveram um trajeto de ônibus, 2h30. Eu já fiz esse trajeto, é uma estrada inclusive complicada. 2h30. Chegaram em Curitiba hoje, 3 horas da tarde, pegaram o voo
chegaram aqui no Rio de Janeiro, ainda há pouco, fica a expectativa agora do exame. Sabe o que vai acontecer? O Fluminense não treinou hoje, amanhã tem um único treino para jogar domingo. Ô Barrocas, nós já pegamos ônibus aí, o Sérgio também, você chega um bagaço, né? Com dor na coluna, com dor Sente tudo, né? Sente tudo. É que nem o Condor, né? É que nem o Condor aqui, Condor lá. É isso. Então, só que eles são atletas, eles precisam estar minimamente inteiros, tem que se aquecer. Você imagina com dor no joelho, com dor nas costas, com dor muscular. Porque os caras não podem esticar as pernas. Legal o jogador é um ser humano, né? E tem que jogar quarta, domingo, sábado, terça, um jogo atrás do outro, fica complicado, né? Agora a seleção brasileira também, né, Sérgio? Perdeu aí o Rodrigo, né? O Estevão também, Militão também. Não sabemos se outros poderão sofrer, né? Essas lesões. E ontem aqui no campeonato também, na Copa do Brasil, o Vitor Roque do Palmeiras acabou sofrendo uma lesão séria. Ele que ficou um mês se preparando para voltar, né? Ele tinha uma esperança mesmo que mínima de participar. Deu uma tristeza ontem vendo ele no banco com uma bolsa de gelo no tornozelo. Eu, sinceramente, eu acho que o jogador de futebol, quando ele se machuca assim, deve ser uma frustração incrível, claro, né? É verdade. Ô, brother, só curiosidade, que eu não consegui ver o jogo. O jogo é 9h30 da noite, muito tarde, eu já tava querendo dormir. E você é um verdadeiro operário, né? O Fluminense jogou com operário e você é um operário da comunicação. A curiosidade, o Milan deu pra... Deu. Pra mas não é mais isso ou menos tudo. Se ele joga alguma coisa. Não, joga e pode ser agora a disponibilidade do técnico Zubeldia tendo mais um zagueiro. Bem. Mas também não é aquele jogador que você... O que é supra-sumo? Supra-sumo é velho, pô. Nós já tivemos outros produtos mais novos. Essa das antigas. Valeu, Sérgio Guimarães. Valeu, Sidney. As informações do Flu. E valeu, Thiago Veras, as informações do Botafogo, 18h50. Futebol, economia, política. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Chega de depender do Wi-Fi. Com o TIM Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu TIM e aproveite todas essas vantagens. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz com arroz 17,95. Feijão Nutrical 4,29. Açúcar refinado Guarani Caravelas 3,37. Café Melita 27,90. Condensado Moça 5,99. Contra filé 49,98. Pernil Carré 13,98. Filé de peito Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Linguiça churrasco Perdigão Seara 16,98. Calabresa Seara Ossadia 18,98. Coxinha da Asa 11,98. Antártica Latão 550ml 4,39. Papel neve com 12 rolos 13,98. Detergente P 2,29 no app. Visite a nova loja Campo Grande dia 28 inauguração loja da Rocinha. Economia é aqui. Com moderação. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Cartórios eleitorais do TRE-RJ seguem em regime de plantão até 6 de maio, prazo final para a regularização do cadastro. Neste sábado, 25, o atendimento será do meio-dia às 5 da tarde, em todas as zonas e centrais. Eleitores podem consultar a situação do título e verificar a necessidade de biometria pela internet. Super Rádio Tupi. No Rio
Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Bom, minha gente, o fim de semana chegou e todo domingo tem sorteio do Faz um Cap. Quem quer mudar de vida precisa tomar uma atitude agora e a sua hora chegou. R$500 mil em prêmios para mudar sua vida. Andrade, meu querido amigo, como participar, garantir suas chances e transformar essa oportunidade em realidade, amigão? Heleno, é tudo através do site. Pega o seu celular agora, entra aí no seu navegador e digita lá, ó, fazuncap.com. Com apenas R$2 no site fazuncap.com, você pode levar R$500 mil para casa, Heleno. R$2 podem virar R$500 mil. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sextou, né, Heleno? Isso. O sorteio tá muito mais próximo do que a gente imagina. Domingão, esse prêmio pode ser seu. Entra no site agora, fazuncap.com. R$2, você entrando no site fazuncap.com, pode se tornar esse R$500 mil. Só que, Heleno, tem os sorteios secundários também. Tem sorteios lá de 30 mil, sorteios de 20 mil, sorteios de 15 mil. Olha só, Heleno, tem 30 Pix de R$5 mil que também são sorteados com um único título que custa apenas R$2. Então, ó, já entra no site fazuncap.com. Repetindo, fazuncap.com. R$2 pode se tornar R$500 mil ou você pode ganhar esses prêmios secundários aí. Então tem que acessar o site, né, Heleno? Isso aí, transforme seu futuro acessando agora fazuncap.com e boa sorte. Pois é, viu, Heleno? E ó, uma coisa eu falo pra você, tá? A nossa audiência que tá nos acompanhando aqui agora, eu sei que todo mundo tem o pé quente, né? O ouvinte da Tupi, a gente sabe que tem pé quente. Então, gente, acessa o site lá, fazuncap.com, não perca a oportunidade, olha quantos prêmios tem pra você. E hoje, nessa sexta maravilhosa, imagina só no domingão, levar R$500 mil pra casa pra começar a semana com o pé direito, com R$500 mil na conta. Então, já acessa fazuncap.com e boa sorte, Heleno. Isso aí, Andrade. Um abraço, querido. Valeu. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h55. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E vamos caminhões seminovos. Garanta seu seminovo com procedência. Entrada de 12 vezes no cartão sem juros, com a primeira parcela depois da Copa. Pelo Banco BBC. Siga @vamos seminovos e confira. Agora, linhas expressas, Viviane Costa, está de volta. Estou de volta, Sidney, agora com informações da linha amarela em direção ao Fundão, prejudicada da freguesia até a chegada ao túnel da Covanca. Para Barra, tem retenções da maré até Bom Sucesso, Grajaú e Jacarepaguá, ainda servindo de opção. A linha vermelha para Baixada está com trânsito intenso da cidade universitária até o Galeão, a Brasil para a Zona Oeste, ainda prejudicada no trecho da Penha, com reflexos a partir do Caju. Nessa direção, Pastor Martin Luther King ainda sendo a melhor escolha. Vamos caminhões seminovos, garanta o seu seminovo com procedência. Entrada de 12 vezes no cartão sem juros, com a primeira parcela depois da Copa pelo Banco BBC. Siga @vamos seminovos e confira. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Oi, Azedo, tá me ouvindo ou não? Vamos tentar contato com o Azedo, porque eu sei que a pauta dele é uma pauta que nos interessa muito diretamente, né? O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a princípio, ele manteve no cargo de governador do estado do Rio de Janeiro o desembargador Ricardo Couto, né? Que até bem pouco tempo estava presidindo o Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. E essa informação ela é importante porque ela, pelo menos ao olhar do Supremo, do STF, ele cria uma situação de estabilidade no jogo político, né? Já que há muita instabilidade por conta dessas indefinições. Vamos lá, vou pedir que o Azedo faça a sua análise. Tudo bem, Azedo? Boa noite.
Boa noite, Sidney. Boa noite, Barroca. Boa noite. Olha, isso é o que a gente pode chamar de uma decisão salomônica. Por quê? Porque se a gente for se recordar, havia uma polêmica se a eleição do governador seria pela via indireta ou pela via direta no Supremo. E pela Assembleia, né? No caso, pela Assembleia Legislativa do Rio. Aí o ministro Flávio Dino pediu vistas e interrompeu o julgamento. O julgamento foi interrompido pelo ministro. Aí houve um recurso, tanto de parte do PSD, do Eduardo Paes, que queria a eleição direta, quanto de parte do presidente da Alesp, que pleiteia o cargo para si, porque pela Constituição, o Douglas Ruas seria o, vamos dizer assim, o terceiro na hierarquia da sucessão. Às vezes você está se referindo à Alerj, né? Porque a Alesp é São Paulo, é o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Perfeito. Alerj. E aí, o que aconteceu? Com essa decisão, ele não atende o Eduardo Paes convocando nova eleição, mas também não entrega o governo para a Assembleia e mantém o presidente do TJ, que vem, inclusive, tomando uma série de medidas para que o Estado restabeleça a ordem mínima, né? Ele andou demitindo gente, etc., que é o Ricardo Couto. E eu acho que isso vai ficar assim até a eleição. Pode ser que eu me engane, mas eu acho que esse negócio vai ficar assim até a eleição. Mas, Azedo, o grande nó nisso aí é que se sabe que o ministro Zanin está sendo transparente em relação ao que ele pensa. Mas os outros vão aceitar, por exemplo, normalmente, porque tem uns que votam pela eleição direta, outros pela eleição indireta, uns acham uma coisa, outros acham outra. Você acha que todos vão, de certa forma, você falou aí uma decisão salomônica, vão dizer assim, é melhor deixar o Ricardo Couto mesmo, será? Olha, a gente tem a favor dessa tendência o espírito de corpo, né? Porque ele é um magistrado e tal. E esse impasse, eu acho que esse impasse, às vésperas de uma eleição, essa solução provisória, porque é uma solução provisória, o julgamento foi suspenso por pedido de vista, ela acaba mantendo uma posição de equilíbrio e de estabilidade, inclusive em relação ao processo eleitoral. Que essas duas forças que disputam o governo não vão ter a possibilidade de participar do processo eleitoral controlando a máquina do Estado diretamente, né? É óbvio que tem muita gente aí na estrutura do Estado, o governo fluminense, que tem posição, que tem vínculos, né, com a política e tal. Mas não tem um centro, né? Um governador dizendo, é para cá que nós vamos. É verdade, é verdade. Olha, vamos voltar muito a tratar disso, Azedo, nos próximos dias, semana que vem então, até porque se o Supremo também marcar a data para aquele julgamento, eleição direta ou não, aquela coisa toda, ou se vai por esse caminho aí, né, deixar o Ricardo Couto e esquecer o resto, não vai demorar, eles vão ter que se posicionar, todos eles, né? Então, vamos pedir para você analisar isso mais adiante com ainda mais profundidade. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, volta segunda-feira, 19h02 agora. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Limpa Stop. Rede Economia. Ofertas com economia é aqui.
Promoções de sexta a domingo. Arroz com arroz 17,95, feijão trincado 4,29. Açúcar refinado Guarani Caravelas 3,37. Café Melita 27,90. Condensado Moça 5,99. Contra filé 49,98. Pernil carré 13,98. Filé de peito Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Linguiça churrasco Perdigão Seara 16,98. Calabresa Seara Sadia 18,98. Coxinha da Asa 11,98. Antártica Latão 550ml 4,39. Papel neve com 12 rolos 13,98. Detergente P 2,29 no app. Visite a nova loja Campo Grande dia 28, inauguração loja da Rocinha. Economia é aqui. Com moderação. Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Foi você quem decidiu. A Tupi é a rádio do Rio. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:04. Jornal da Tupi. Informação. Vamos ouvir Gustavo Santiago. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Uma criança de 12 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull em Rio das Ostras, na região dos Lagos. Tudo aconteceu na rua 19, no bairro Serra Mar, quando o menino estava brincando na rua com um grupo de amigos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O garoto, identificado como Samuel, tentou se proteger subindo em um carro, mas não conseguiu escapar do animal. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Após dar entrada em estado grave, o menino, identificado apenas como Samuel, apresentou melhora e, segundo informações médicas, está estável. A criança sofreu diversos ferimentos pelo corpo, incluindo lesões sérias na coxa esquerda. Áudios captados pelas câmeras também revelam o momento em que vizinhos em pânico tentam ajudar a criança durante o ataque. A Polícia Civil investiga o caso. O delegado responsável pelas investigações, Dr. Luiz Maurício Armon, analisa a possibilidade de indiciar o responsável pelo animal por falta de cuidados na guarda e lesão corporal culposa. Gustavo Santiago, para o Jornal da Tupi. Entrevista. Essa reportagem do Gustavo Barrocas, ela é perfeita para a gente conversar com o veterinário Marcelo Aragão, porque há tantas dúvidas sobre isso, né, que vale a pena a gente conversar com especialistas e sobre o tema. Doutor Marcelo Aragão, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos, ouvintes da nossa querida Tupi. A propósito, Marcelo, todo pitbull é agressivo? Todo pitbull merece cuidado redobrado? Todo pitbull, ele tem que ter um olhar diferente, principalmente dos adultos? Bom, Sidney, a raça pitbull em específico, como você bem colocou, a predisposição dela já é um cachorro mais sanguíneo. O que é isso? É um cachorro mais violento, é um cachorro forte, que muitas vezes ele não tem nem noção da força que ele tem naquela mandíbula. Então ele já tem todo esse instinto meio protetivo, meio exagerado, meio selvagem, né? Por mais que a gente escute, às vezes, tutores responsáveis de cães falando que, o meu pitbull parece um poodle, a gente escuta muito isso. Mas dentro dele existe uma força ali, um instinto dele, da linhagem, genética, tudo mais, que leva ele, em qualquer momento de ameaça, em que ele se sinta submisso, ele se sinta ameaçado, ele vai se comportar agressivamente, porque é um meio dele se defender. A pergunta também do Barroca, se ele como eu temos muitas dúvidas sobre ele. Diga, Barroca. São várias dúvidas práticas, né, Sidney? Doutor, o que leva um cão a atacar as pessoas, especialmente fora do ambiente habitual? Bom, a primeira coisa, quando ele está no ambiente dele, seja a casa, onde ele foi criado, ali é um ambiente seguro que ele tem. Então, naquele ambiente, está tudo ali estável, em harmonia. Quando ele sai desse ambiente, ele vão ver pessoas em movimento, crianças em movimento, uma motocicleta, que a gente vê muito cachorro correndo atrás de motocicleta na rua. Então, são presas para ele. Como esses animais, os cães, eles vêm da ideia da matilha, dos lobos, então ele tem essa visão da liderança do cachorro alfa, do lobo alfa, que domina a matilha, e ele fora daquele ambiente de protetivo,
tudo para ele é uma ameaça, ainda mais movimentos, pessoas, carros, o que tiver em movimento, aquilo para ele é uma ameaça. Então, Marcelo Aragão, vou dar meu exemplo aqui. Eu tenho um cachorro vira-lata grandão lá, parece um labrador, de 8 anos de idade. E tem uma outra vira-latinha também, uma fêmea de 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Comportamentos completamente diferentes. Ele é de uma passividade, de uma tranquilidade absurda. Não significa que ele não lata em certos momentos, que ele não faça proteção da casa ou se comporte como qualquer cachorro normal o faria. Mas ela é completamente alfa. Ela domina ele. Se eu botar 2 potinhos de água de coco, ela bebe metade do dela, vai lá, bebe metade do dele, volta e bebe a outra metade dela. Ela bebe, portanto, 1,5 potinho. Ele não fala nada. Agora, ela não pode ver moto, patinete, ela não pode ver ninguém correndo perto, bicicleta, que ela late. E mais, ela é boazinha com todos os seres humanos, mas ela é terrível com outros cães. Alguns ela gosta, a maioria não. Por que ela tem um comportamento tão errático assim? Caso ela chegou depois, né? Chegou depois, ou seja, ela já tinha essa genética, que isso já vem, essa pré-determinação de cão alfa, já vem também. Eles ali no grupo, eles se destacam, igual nos primatas, sempre tem um macaco que lidera ali o grupo. Então ela já vem com essa genética. E já o outro cachorrinho seu, já de repente é mais submisso, mais linfático, mais tranquilo, ele se submete à questão dela poder agir. E ela veio depois, então ela tem que lutar pelo território dela para mostrar que quem manda naquele lugar, já que o seu primeiro animalzinho não tomou a frente, ela chega e fala, eu é que mando aqui, mesmo sendo a mais nova. Não tem essa de chegou na janela e... É verdade. né? É verdade. Mas como agir imediatamente, por exemplo, em outro caso, ao ver uma criança sendo atacada por um cachorro, a gente deve fazer o quê? Bom, a primeira coisa que a gente fala, serve até para criança e para adulto, não correr, não gritar, e quando for correr, se for preciso, assim, você sair desse lugar de ameaça, tiver uma porta, tiver algum quadro, algum lugar de abrigo fora para você fugir da ameaça, sempre andar em diagonal, porque você andando em linha reta, o cachorro entende que você está indo em direção a ele. Você fazendo um zigue-zague ou indo em diagonal, você consegue fugir da visão dele como ameaça. E outra coisa, a criança, por ter uma massa corporal bem menor, todos os órgãos vitais, seja a cabecinha, coração, o abdômen, é muito mais fácil de ser atingido, né, por lacerações, pelas mordidas dos cães. Então, assim, a parte dela exposta é muito maior, porque diferente do ser humano, que é muito mais alto, e às vezes vai pegar um braço, uma coxa, foi o que aconteceu nesse caso de Rio das Ostras. Pegou logo a coxa, ou seja, aí a criancinha cai, ela não consegue mais se defender, é o que o cachorro quer, que a presa caia. Então, muitas vezes, quando você está sofrendo essa ameaça, procure uma parede para você se apoiar na parede e ficar em pé. Porque a todo momento que se você for derrubado, ele se acha que realmente ele concluiu ali o serviço dele com a ameaça e prendeu a presa, né? Doutor, outro dia eu estava passando na rua, aí eu me deparei com um pitbull parado assim, do lado do dono, mas eu não vi coleira nele. Falei, meu Deus do céu, tem um pitbull ali. Aí eu me fingi de meio morto assim, né? Fui passando batido, não fixei o olhar nele. Aí, né, passa assoviando assim, tipo como se nada tivesse acontecido, torcendo para ele não perceber a minha presença, né? O que seria o certo? É isso mesmo? Não fixar o olhar, não demonstrar medo, não fixar o olhar no cachorro? Quando é dessas raças, assim, mais Rottweiler, Pitbull, eles Bullying, é você já até manter a distância, porque muitas vezes nem o dono sabe que ele vai ali naquele momento se sentir ameaçado por alguma coisa. Às vezes pode ser até um cheiro de um perfume, às vezes a gente exala no próprio suor cheiros que o animal percebe, né? Que quando a gente tem medo, a gente transpira, então ele já sentiu no ar odores diferentes e aquilo atrai a atenção dele. Então, quando você vê animais dessa categoria, dessa raça, que não estão com focinheiras, não tem guia, se afaste, porque é uma inconsequência do dono, porque ele não está fazendo jus à legislação que a gente tem, que esses animais têm que usar focinheira, com jovens de 18 anos para cima. Se afasta sem correr, né? Sem coleira, então fica muito difícil de você fazer essa restrição. Então, e a gente até, outra coisa interessante, se você tiver assim uma mochila, uma bolsa, o cachorro vem em direção a você, procura uma parede, se você não conseguir abrigo em algum outro lugar, para essa mochila
ser atenção para ele morder aquilo, entendeu? Para desviar a atenção dele e você poder... O negócio é ter sangue frio, né, nessa situação, isso é difícil. Eu acho admirável, Dr. Marcelo Aragão, vocês veterinários, claro, você aprende isso até talvez na faculdade, né? É um cão raivoso e tal, para o atendimento médico, vocês conseguem ali dominar e tem técnicas de fazer o cão de alguma maneira submeter ali a uma injeção, uma coisa assim. Existe uma forma de prever ou identificar sinais de agressividade assim, antecipadamente em cães? Sim, hoje a gente tem muitos mapas de expressões faciais. Vou usar facial para o cachorro, mas é assim que a gente fala. Expressões faciais de medo, leituras faciais do gato, do cachorro, até do equino já tem. E no outro dia saiu até uma matéria de inteligência artificial sobre crianças em UTI. As expressões, uma testa franzida, uma boquinha meio contraída, ela está expressando dor, ou às vezes medo ou ameaça. E o olhar do cachorro ele se transforma. Você consegue perceber que ele está sendo coagido, às vezes fica com o pelo eriçado, o rabo fica entre as pernas, ele só fica assim, não me toca, para você não sofrer retaliação, né? Então tem todas essas percepções, e a pior de todas, que às vezes os tutores não entendem, às vezes o problema está no dono, Sidney, que ele mesmo não domina o cachorro. Verdade, verdade. Chega para consultar, precisa fazer uma coleta de sangue. É tanto grito, não segura assim, aí o cachorro morde todo mundo. Aí a gente pede assim, dá para o senhor ficar ali na salinha, aguarda um momentinho, pronto, a gente coleta, o cachorro fica uma lady. Como é que pode? Uma outra coisa, Marcelo Aragão, se um cão, por exemplo, agarrar, normalmente ele pega o pescoço, né, de um outro cão, ou ele morder um ser humano e não quer largar, eu já vi tanta coisa, né, de que você deve levantar as patas traseiras, que você deve, sei lá, segurar na garganta do cachorro, mas quem quer fazer isso, né, o cachorro tá, de repente, num caso como esse. Como é que a pessoa age? Ela faz como para evitar até a morte do outro cão? O que ela faz de que maneira? Olha, para você fazer essas manobras, que algumas delas você já até foi assertivo, é necessário a gente ter um certo domínio com o cachorro, né? Não pode ser aquela pessoa que, tipo, bota a mão, tira, bota a mão, tá botando a mão no fogo e tira, bota e tira, né? Não pode ser isso. Você tem que ser assertivo. Então, se você tem um cachorro desse aí, pegou um outro cachorrinho, o que você vai fazer? Realmente, você desestabilizando, levantando as patinhas traseiras, você já tirou a atenção dele e é um momento rápido. Ele olhou e perdi a estabilidade, me levantaram e tira o outro cachorro. Outra coisa, muita gente é jogar água na cara do cachorro, que isso aqui faz com que ele se distraia. Ou se ele tiver uma guia, você até às vezes enfiar um cabo de vassoura ali e você torcer o cabo de vassoura e vai fazer uma asfixia, que aí ele sem respirar é uma maneira dele soltar. Que aí ele aí ele sabe que se soltar presa ele vai conseguir, vai ficar asfixiado e ele não vai conseguir respirar, né? Tá certo, são grandes informações, dicas e tudo mais, embora sabemos que na hora a pessoa fica muito em dúvida, não sabe como proceder, mas tem que ter um mínimo de tranquilidade, né, para você poder ajudar, quem sabe, uma situação dramática como essas que estamos citando aqui. Agradecemos ao veterinário Marcelo Aragão pelos esclarecimentos, nosso entrevistado de hoje, 19:06 e 19:16 também. Olá, meus amados ouvintes da Super Rádio Tupi. Eu venho trazer para você novidade, eu venho trazer para você lançamento, para você que já conhece o Articular, que você sabe que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor em uma semana de uso. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe que é o produto mais forte contra a dor. E para você que sente dor crônica, esse lançamento que nós estamos fazendo é surreal. Nós trouxemos lá da Alemanha uma tecnologia diferente. Lá, eles utilizam o gel cartilaginoso. É uma aplicação, dentro dessa injeção tem um gel. E esse gel, ele prende na parede óssea para não deixar o osso batendo com o osso. E essa tecnologia está nessa versão agora do Articular Deluxe Edition. Anota aí, Articular Deluxe Edition, uma edição mais completa. Nós potencializamos a condroitina, aumentamos a dose
de condroitina, de ácido hialurônico ortopédico e trouxemos essa tecnologia alemã que te dá resultado instantâneo. Então não perca tempo. Você que tem artrite, artrose, desgaste, osso batendo com osso, você que quer melhorar sua produtividade, não consegue descansar direito por conta da dor, então você vai pegar o seu telefone, vai ligar agora e eu te garanto que com menos de uma semana essa dor vai desaparecer. Você vai tomar 1 grama ao dia. São 2 cápsulas, total de 1 grama ao dia, uma de manhã e uma de noite antes de dormir. O ácido hialurônico ortopédico, a condroitina e a nanotecnologia alemã vai tirar a sua dor em menos de uma semana. Isso eu garanto para você. Então ligue agora, peça o seu Articulark Deluxe Edition nesse telefone aqui, ó, 0800 591 5520, 0800 591 5520. Vou repetir para você, 0800 591 5520. Aproveita que é lançamento, tá? Não pense que a versão Deluxe é uma versão de luxo e o preço está lá em cima. Não, muito pelo contrário. Você ligando agora vai ter o desconto do lançamento e vai ficar bem baixinho o preço. Mas tem que correr, não perde tempo. Ligue agora, 0800 591 5520. Vou repetir, 0800 591 5520. Não se preocupe com o pagamento, porque o pagamento é só para o finalzinho do mês de maio. Recebe agora, melhora agora e só no final de maio é que você paga. Ligue 0800 591 5520. 0800 591 5520. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 1h sem graça pra caramba, 19:19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Carlas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse carlas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Carlas Mídia OOH, em movimento com você. É o trânsito e a informação especial de Viviane Costa. Tá de volta. Tô de volta, Sidney, agora com informações da Transolímpica, que está com uma faixa bloqueada para a circulação de carros nas proximidades ali da Marechal Fontinelli por conta de um caminhão enguiçado, isso em direção a Salvador Allende. A dica para o nosso ouvinte é seguir pela própria Marechal Fontinelli, acessar Albérico Diniz e em seguida pegar a estrada do Catonho. Tô observando melhores condições por essas vias na chegada ali a Jacarepaguá em direção à região sudoeste da cidade. No sentido oposto da Transolímpica, para quem está em direção à Avenida Brasil, há pistas livres no momento. A Cândido Benício, bem prejudicada também, em direção a Taquara, a partir ali da rua Pinto Teles até a chegada à rua Florianópolis. Para o nosso ouvinte que está pela região, mais uma vez a estrada do Catonho é a melhor alternativa do momento. Promoção Saúde para chamar de sua do cartão de todos. Primeira mensalidade grátis, consultas a partir de R$30 e sorteios de R$1.000 por dia. Peça já. Vivi Costa e as informações do trânsito aqui para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. 19h21. As informações do Flamengo. Marcos Coelho, boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Elenco do Flamengo fecha amanhã a preparação para o jogo de domingo com o Atlético Mineiro. São 3 desfalques para o técnico Leonardo Jardim, Lucas Paquetá lesionado e os suspensos Eric Pulgar e Jorge Carrascal. Alguns titulares foram poupados do jogo da quarta-feira com Vitória, então a tendência natural é que o Jardim retome a força máxima para esse compromisso que está marcado para o domingo às 20h30 em Belo Horizonte, com a possível volta do Jorginho
ao time titular. Sidney. Faz diferença o jogo ser aqui ou ser lá, porque a torcida do Flamengo é tão gigante, onde ele vai e acaba reunindo muito torcedor. Faz diferença? Faz, porque apesar de ser grande, né, a torcida do Atlético Mineiro joga em casa, então é maioria, a pressão acaba sendo maior, e tem outro fator também. O estádio do Atlético Mineiro é o gramado sintético, então o jogo ele fica com a velocidade diferente também. O fator campo, ele é importante sim para esse jogo com o Atlético, Sidney. Muito obrigado, Marcos Coelho. E as informações do Flamengo, Vasco da Gama, Gabriel Andrés, fora do ar, eu perguntei. E o Renato Gaúcho vai ter que pagar uma multa, é o Vasco que paga, porque ele não foi um jogo lá fora e acho que tomou uma punição, né? Boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, a todo mundo ligado no Jornal da Tupi. Ele não foi ao jogo contra o Barracas Central pela Copa Sul-Americana e também fez reclamações contra a arbitragem do confronto entre Vasco e Audax Italiano pela mesma competição. A Conmebol decidiu multá-lo em $5 mil, quase R$25 mil, valor esse que será debitado automaticamente daquilo que o Vasco vai receber pela Conmebol, seja por direitos de televisão ou de patrocínio. Então, na verdade, a multa acaba sendo... Não pode falar mal do juiz? Pro clube. Porque, de acordo com o artigo 11 do regulamento da Conmebol, o comentário feito pelo Renato foi considerado inapropriado pela Conmebol, e aí a punição acabou vindo. Vasco hoje, por outro lado, foi multado em R$10 mil pelos sinalizadores mostrados e acesos pela torcida no clássico contra o Botafogo, derrota por 2-1, mas escapou de uma punição que poderia fazê-lo perder mandos de campo. No campo e bola, equipe quase pronta para enfrentar o Corinthians domingo. A única dúvida, Thiago Mendes, meio-campista, ele que em princípio está ainda com dores na coxa, pode ser substituído por Hugo Moura. No ataque, Spinelli e David disputam posição. Sidney. O Gabriel, é curioso porque o Renato ele foi punido por não ter ido ao jogo, mas a punição é ficar 4 jogos sem ir também. 3 jogos sem ir, é verdade. Se for na altitude, o Renato vai gostar. Foi um presente, né? Foi um presente. Se for na altitude, ele vai gostar. O Vasco, por acaso, Barrocas, não joga nenhuma na altitude, mas até que poderia ser uma boa. Vão ser 2 jogos fora de casa em que o Renato não vai, contra o Olímpia e contra o Audax Italiano. Ele só volta na última rodada, que é o jogo contra o Barracas Central aqui no Rio. Ô Andrés, para fechar, você acha boa a ideia da gente introduzir aqui, então, um artigo 11 também, $5 mil para quem falar mal do Jornal do Tupi? Se vier alguém do Departamento de Esportes, por exemplo, aqui, fala mal da gente, tiver $5 mil de multa ou não? Eu acho que podem pagar esses $5 mil em churrasco ou feijoada. Tá, esse é o Gabriel Andrés. A piada foi melhor. O Andrés é rápido no gatilho, rápido, né? Obrigado. 19h25. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Smart 2.0 é no Super Saudável Shopping. Se você ou alguém que você ama tem diabetes, não deixe de ter o melhor monitor de glicose do mercado brasileiro, com uma vantagem incrível: o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose via Bluetooth por apenas R$299. E com o cupom Rádio Tupi fica por apenas R$284. Isso mesmo, Smart 2.0 por apenas R$284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Oi, boa noite para vocês da mesa.
com certeza, pô. É aquele churrasco, comer feijoada, tomando cerveja, ninguém merece. Um abraço pra vocês aí, ótima noite. Osvaldo de Unamar, Cabo Frio. Boa noite, meu amigo Sidney Rezende, aqui é o Marcelo de Madureira. Sidney, a pergunta de hoje é complicada e a pesquisa hoje tá bonita, porque, vamos lá, sexta-feira tradicionalmente é feijoada. E chega no final de semana, 90% das casas estão fazendo churrasco, mas eu vou ficar com churrasco, gente. Segue a líder. Alô, Sidney Rezende, aqui é o Eduardo da Vila Operária, Nova Iguaçu. Com relação à pesquisa, eu prefiro churrasco à feijoada. 3-0, hein, Barrocas? E aí, hein? É, mas o pessoal fica na dúvida, né? Porque é difícil decidir. Não, no fundo, todo mundo gosta dos dois, né? É que a gente fez aqui uma brincadeira, né? Feijoada é muito bom, o churrasco também é muito bom. Mas eu acho que o churrasco, apesar da variedade da feijoada, o churrasco te permite você optar, né? Quero coração, não quero. Isso aqui bem passado, mal passado. Vem um pedaço maior, vem um pedaço menor. Linguiça aqui, fatia. Volta lá, bota no espeto de novo. Eu acho que propicia mais variações, não? E olha que a pesquisa foi feita na sexta-feira, que é o Dia Mundial também da feijoada. Feijoada. Tem mais ouvintes, vamos lá. Olá, Cid Rezende, Adriano dos Santos, morador de Ramos. Cara, eu acho que tem nada melhor do que um churrasco, não. Uma linguiça bem torradinha, uma asa, entendeu? Uma carne. Ô, Cid, se Deus quiser, eu vou dar uma viajada em junho lá pra Paraíba, tá? E aí vou trazer uma cachaça daquela da roça, tá? Vou trazer uma garrafa pra você e uma garrafa pro Barroca. Aquela mineira que é boa. Um abraço, Cid. Opa, não, mas não traz Barrocas não, que ele é fraco. Se ele tomar um pedacinho, caipirinha, um dedinho, ele já vai dormir. Não, é melhor traz só pra mim. Traz as duas pra mim. E a Paraíba é bacana. Você sabe que eu fui em João Pessoa, e fui num restaurante lá e tentei, aí é falha minha, tá? Mas eu tentei comer a carne de bode, mas não deu não, sabia? Todas as outras comidas maravilhosas, mas a carne de bode não curte muito. E você não é bode não, você é cabrito. Carne de sol. O nosso Thiago, isso aí é o nosso Thiago Souza aqui, né? O Thiago Souza, ele fazia essa imitação e dizia que era bezerro. E eu acreditei que era. Tem um colega, o Marcos Coelho, que é do Mundo Animal, chegou aqui e falou assim: não, isso não é não. Isso não é. Era o quê? Cabrito? É cabrito. Isso é cabrito. Isso é cabrito. Mas diga lá, o seu comentário, Bob, sobre a feijoada. Olha, eu já falei que eu gosto muito de feijoada, eu gosto muito de feijoada, mas falando de churrasco, já que o churrasco tá ganhando de lavada, sabe uma carne que pouca gente destaca, mas eu gosto muito no churrasco? Fraldinha. Gosto muito de fraldinha. O pessoal só fala de picanha, filé, não sei o que, eu gosto de fraldinha. Tem carne gordurosa também, o cupim, né? Que é uma carne muito gostosa também, mas tem muita gordura. Tá muito bem, Barrocas. Barrocas sabe tudo de churrasco, sabe tudo de feijoada. Fechamos aqui então. Chegou, o Thiago voltou aqui pra quer fazer ao vivo. É uma loucura. Só segunda agora. 19h30. Vem aí, tamo junto.